Galera, beleza, professor Calma aqui. Vamos para a nossa aula de física, aqui do Projeto Polícia. A gente vai falar aí sobre dilatação térmica e lei de Fourier, encerrando aí a parte de termologia e termodinâmica. Vamos lá. Então, vamos entender primeiro o que seria a dilatação térmica. A dilatação basicamente ocorre quando a temperatura de um objeto é alterada. Então, se um objeto está alterando a temperatura, o volume ele também está sendo alterado. O que acontece? Os objetos eles têm a tendência de se movimentar aí de maneira caótica lá em seu interior. Então as moléculas e os átomos estão se movimentando ali de maneira aleatória e a energia cinética média desse movimento é o que a gente chama de temperatura. A temperatura ela vai influenciar no volume que está sendo ocupado por um determinado objeto. Então, no geral, os objetos se comportam da seguinte maneira. Quanto menor a temperatura, mais compactado o objeto está, mais devagar ali essas moléculas e átomos vão oscilar, a energia vai ser menor. E quanto mais alta a temperatura, mais esses objetos, esses átomos e moléculas, eles vão oscilar, aumentando o volume. Existe um caso aí que vai na direção contrária, que é a água. A água ela apresenta um comportamento anômalo. O que seria isso? Anômalo é algo que é anormal. No caso da água, diferente de outros objetos, de outras substâncias, quando a água ela vai abaixando a temperatura, ela começa a diminuir ali o seu volume, porém quando ela muda de fase, a fase sólida ela tem um volume aí que é maior do que a fase líquida, contrário à nossa intuição. Né? Então a dilatação é o quê? Aumentei a temperatura, aumentei o volume. Só que nesse caso, para a água, a gente abaixou a temperatura e o volume aumentou. E olha que interessante, quando a gente fala desse comportamento diferente aí da água, esse comportamento anômalo, né? Ele é interessante por quê? Porque muito provavelmente a vida ela só conseguiu permanecer na existência aqui no planeta Terra por conta desse comportamento da água. Então vamos imaginar o seguinte, vamos supor que nas eras glaciais aí, a água ela não se comportasse dessa maneira. Né? Consequentemente, a gente ia ter o quê? A gente ia ter o volume diferente, a gente ia ter a massa diferente aí para a fase sólida da água, né? Então a fase sólida ela teria que ter uma densidade maior, em vez de ter uma densidade maior, como é. Então a parte sólida ela desceria, e aí não seria possível, por exemplo, os peixes sobreviverem ali embaixo da água nas eras glaciais. O que ocorre ao contrário. A gente tem a parte líquida ali na parte de baixo, né? E em cima a gente tem aquela camada de gelo que é formada ali, mantendo a possibilidade de existência de vida. Coisa bacana, né? A física influenciando direto lá na biologia. Bom, a gente pode falar então aí que a temperatura de um objeto é alterada, o volume altera. Geralmente a gente vai relacionar isso com o aumento da temperatura. Então, temperatura aumenta, o volume aumenta. Temperatura diminui, o volume diminui. Geralmente a gente vai determinar três processos de dilatação. A gente vai falar de uma dilatação linear, uma dilatação superficial e uma dilatação volumétrica. Tá? Esses são casos em que a física ela aproxima as coisas para facilitar o que a gente está pensando. Então, fisicamente, essas três dilatações não são as três que existem, porém somente uma, que é a dilatação volumétrica. Né? Mas a fins da gente conseguir reduzir o número de cálculos que a gente faz, a gente trabalha com a dilatação linear e a superficial também. Né? Então a gente vai falar aí primeiro da dilatação linear. O que seria uma dilatação linear? Vamos pensar que a gente tem um objeto que é um determinado tamanho e a gente vai pensar só em uma dimensão dele, né? A gente vai pensar a dimensão, comprimento dele, a gente vai chamar de L. Vamos supor que nesse comprimento L ele tem uma temperatura inicial que a gente vai chamar de T0. Aí esse objeto ele ganhou aí uma quantidade de energia, uma quantidade de calor. E aí o comprimento L dele, a gente pode dizer aqui que o comprimento L dele antes era um L0 e agora ele tem um comprimento L0 mais uma variação desse comprimento. Nessa variação a gente tem uma temperatura final aí, porque agora esse objeto ele tem um tamanho L. Então,
o que a gente tem? A gente tem um T0 menor do que T, consequentemente um L0 menor do que L, para esse caso de objetos, né? A gente está falando de objetos sólidos. Lógico que isso aí não vai valer lá para água e o gelo, por exemplo, né? A gente está falando de mudança de fase, mas não tem essa equivalência aí. Que ela tem um comportamento anômalo, né? Então aqui, o que está acontecendo? Do que vai depender essa variação do comprimento? Essa variação ela vai depender primeiro do comprimento inicial, ela vai depender da variação de temperatura, com certeza, né? E ela vai depender do coeficiente de dilatação. Então a gente pode dizer aqui, ó, que essa é a variação linear. Esse é o comprimento inicial. A gente tem um coeficiente de dilatação linear. E a gente tem a variação da temperatura. Beleza. Então quer dizer que a gente tem aí, né, a nossa regra para variação linear. A gente pode dizer ainda que a variação linear ela é o comprimento final menos o comprimento inicial. Então, se em algum momento for pedido aí o comprimento final, a gente pode dizer o quê? Que é o L0 mais o L0 alfa delta T. Então tá aí. Nós temos três relações aí que falam da dilatação linear. Então, esse coeficiente, como que ele é obtido? Basicamente, os cientistas eles fizeram algumas medidas, alguns experimentos, e falaram, se nós aquecermos tantos graus Celsius, essa variação aqui ela é em graus Celsius ou em Kelvin. Né? Se esse objeto aqui ele variar tantos graus Celsius, como que vai ocorrer aí a variação do comprimento dele? E aí eles perceberam que existe uma proporção aí entre a variação do comprimento e a variação da temperatura, e essa proporção eles deram o nome aí de coeficiente de dilatação. Né? A gente pode falar da dilatação superficial. O que seria dilatação superficial? Eu tenho uma superfície, né, onde agora eu vou medir um lado A e um lado B. A gente poderia dizer, inclusive aqui, né, nesse caso, pensando numa superfície quadrada, né? Ou retangular, poderíamos dizer que é a base e a altura. Então, isso aqui para a gente seria uma área. Né? A área é igual a base vezes a altura. Beleza. Quando o objeto é aquecido, o que vai acontecer com ele? É lógico que isso aqui também vale para quando ele for resfriado, né? Mas quando ele for aquecido, ele vai aumentar ambas as dimensões. Então, ele vai aumentar essa dimensão e essa dimensão. Certo? Então, a gente está dizendo aqui o seguinte, que a variação da área ela é igual à área inicial vezes um coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Todo o resto continua valendo, né? O delta A, ele é o A menos o A0. Aí, se a gente quiser o A, ele é o A0 mais A0 beta delta T. O que seria esse coeficiente beta aí agora? Olha que interessante. A gente poderia aproximar aí, né, e dizer que o beta ele é igual a 2 alfa. Então, quando a gente fala de linear para superficial, a gente está multiplicando esse coeficiente aí por 2, né? Beleza. Agora a gente pode falar da dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica ela ocorre quando? Ela ocorre quando a gente tem aí um objeto que ele é tridimensional. Né? Aqui eu estou desenhando objetos que são mais simples da gente visualizar. Né?
Então, por exemplo, eu tenho aí um cubo. E esse objeto agora ele tem 3 dimensões. Ó. 1, 2, 3. Ele tem um comprimento, uma largura e uma altura. E a gente tem o quê? A gente tem um volume, sendo basicamente o produto dessas dimensões, né? É lógico que se a gente tivesse um cilindro, se a gente tivesse uma esfera, o volume não seria obtido assim, ele seria obtido da maneira correta para esses casos, né? Mas aqui não tem problema a gente colocar dessa maneira falando de um cubo. Bom, a gente poderia dizer que a variação do volume é o volume inicial vezes um gama, parece um y aí, vezes a variação de temperatura. E é interessante porque tudo se repete aqui, a variação do volume é o volume final menos o volume inicial, e o volume final ele é justamente o volume inicial mais essa variação aí desse volume. Então, tudo se repetiu aí, né? Só que agora nós trocamos o A ou o L pelo V. Tá aí. Bom, vamos lá. Vamos resolver um exercício aí que diz o seguinte. A ponte entre o Rio de Janeiro e Niterói foi inaugurada em 1974. Sua extensão total é de 13,29 km, sendo 8,83 km sobre a Baía de Guanabara. Em sua parte mais alta, no vão central atinge 72 metros. O vão central é construído em aço e é constituído por 7 seções que foram içadas ao topo dos pilares com uso de macacos hidráulicos. Bom, esse aqui é um texto que ele está contextualizando a ponte Rio-Niterói. Agora sim vem qual que é a pergunta, né? Qual que é a instrução aí. Considerando que a maior das 7 seções fabricadas em aço tem comprimento de 300 metros, e supondo que ao longo de um determinado período essa seção está sujeita a temperaturas que vão de 12 graus Celsius a 42 graus Celsius na tarde, coincidência direta dos raios solares, qual a variação total no comprimento dessa seção devido à variação térmica entre esses valores de temperatura? E aí ele deu o coeficiente de dilatação térmica linear. Né? Olha que interessante, aqui o menos 5 desceu, né? Mas ele está lá em cima. Então quer dizer, vamos lá para as nossas informações. O L vale 300 metros. O ΔT ele vale 42 menos 12, que dá 30. E o nosso alfa ele vale 1,2 vezes 10 a menos 5. E aí ele colocou Kelvin a menos 1, né? Já que a gente está falando aí de variação, a dilatação. Vamos lembrar que a variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin, né? A gente já falou sobre isso. E aí a gente tem aqui, né, ele quer saber qual vai ser o ΔL. Então vamos resolver nosso problema. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então o nosso ΔL vai ser o quê? O L0, que vale 300, vezes o alfa, que vale 1,2 vezes 10 a menos 5. E o ΔT vai ser 30 graus. Então tá aí. Então a gente pode separar aqui, né? 3 vezes 3 dá 9. Então nós temos aí 9 com 3 zeros, vezes 1,2, vezes 10 a menos 5. A gente pode fazer a multiplicação do lado de cá, ó, 9.000 vezes 1,2. Para ficar mais fácil, a gente pode simplesmente fazer a multiplicação do 9 vezes o 12, depois contar as casas aí, né? Então, ó, vamos inverter isso aqui um pouco. Colocar assim, 12 vezes 9. Então, 9 vezes 2 dá 18, 9 vezes 1, 9, 1, 10. Agora nós temos 3 zeros e uma vírgula. Então, quer dizer que nós podemos adicionar aqui 2 zeros, né? Nosso ΔL, então, ele é 108, 2 zeros, vezes 10 a menos 5. Lembrando que essa notação científica aqui, ela diz quantas casas depois da vírgula a gente tem. Então, está falando que tem 5 casas. Quer dizer que a vírgula que estaria aqui, na verdade, ela está aqui. A gente pode dizer que o nosso ΔL ele é 0,108 metros. Esse ΔL, então, ele é 108 milímetros. Tá aí.
a variação aí da barra de aço na ponte Rio-Niterói. Então, recapitulando, percebam que o exercício ele dá um monte de informação, ó, 13 km, 8,83, atinge 72 metros, 7 seções, né? Tudo isso aí a gente não utilizou, né? O exercício, na verdade, ele traz uma parte do texto aí que é para distrair, né? Para tirar o seu foco. Então, na verdade, as informações elas estão aí no segundo parágrafo. Bom, vamos falar um pouco de fluxo de calor e lei de Fourier. O fluxo de calor é basicamente a passagem aí, né, o fluxo de energia entre um objeto que tem uma temperatura maior para um objeto que tem uma temperatura menor. Então a gente tem um desenho aqui que está falando justamente isso. A gente costuma pensar de maneira a perceber cor quentes e cor frias aí, né? Então do lado vermelho aí a gente tem uma temperatura maior, do lado azul uma temperatura menor. Claro que para estrelas, por exemplo, não funciona assim, mas a gente costuma pensar dessa maneira, né? O vermelho aqui sendo mais quente. Então a gente está dizendo o seguinte, que a temperatura 2 ela é maior que a temperatura 1. Então a gente tem um fluxo de calor que ocorre nessa área aqui, né? Esse fluxo ele depende da condutividade térmica aí do objeto, né? E ele depende também da área dessa seção aí por onde está tendo fluxo. A gente pode dizer, primeiro, definindo fluxo de calor. Né? Parece um I aí com uma bolinha, né? Seria um φ. O fluxo ele seria a quantidade de calor que passa em um determinado tempo aí ao longo de uma seção transversal. O que nos diz a lei de Fourier? A lei de Fourier vai dizer que esse fluxo de calor está relacionado com a condutividade do objeto, a área da seção transversal, ou seja, esse pedaço aqui, né? A variação de temperatura, é lógico, né? A quantidade de calor ela variava com a temperatura, e a espessura aí dessa parede é que a gente está considerando. Então é interessante aí porque a lei de Fourier ela traz para a gente a condutividade térmica, né? A condutividade ela vai depender aí então do material que é formado, né? O material que está formando aí, está em contato nessas duas partes aí do objeto. Então nós podemos ter aí o quê? Nós podemos colocar uma relação também entre a lei de Fourier e o fluxo de calor. O que nós poderíamos dizer? Nós poderíamos dizer que a quantidade de calor, por exemplo, variando com o tempo, ela é Ka, variação da temperatura, dividido pelo L. Então quer dizer que essa quantidade de calor ela poderia ser o Ka, delta Tzão, delta Tzin, dividido por L. Então a gente tem essas relações aí, né, para dizer que nós temos uma quantidade ou um fluxo de calor em um determinado tempo. Quer dizer que o calor ele varia também com o tempo, né? A gente pode perceber que existem materiais que eles conseguem absorver calor de maneira mais rápida. Por exemplo, os metais no geral, eles costumam roubar calor de maneira mais rápida. E a gente pode perceber também que existem materiais que eles não roubam calor ou eles demoram mais a aquecer, né? Isso a gente tem relação lá também com a capacidade térmica e o calor específico, né? Mas aqui a gente trabalha com a lei de Fourier e o fluxo de calor. Bom, alguns detalhes aí. O fluxo de calor ele pode ser dado na unidade de joules por tempo, né? Por segundo, ou cal por segundo. Né? A temperatura ela pode ser dada em graus Celsius ou em Kelvin, geralmente a variação, né? Comprimento em metros ou geralmente a gente vai ver em milímetros. A área, a mesma coisa, metros quadrados, centímetros quadrados. Então, para a gente aí, o nosso
coeficiente ele vai ter uma unidade de medida gigantesca, né? É lógico que às vezes a gente pode ter uma medida aí de watts, por exemplo, de potência, né, pelo tempo e tudo mais, né? Então, o nosso fluxo de calor aqui, por exemplo, ele poderia ser dado em watts também, né? Em algo parecido com watts, né? Pensando lá que a potência seria o trabalho pelo tempo, nós poderíamos ter algo nesse sentido. Então, o exercício justamente traz isso, né? Esse exercício que eu trouxe aqui para nós resolvermos traz justamente isso. A temperatura do ar no interior de um laboratório de pesquisa permanece a 20 graus Celsius devido ao funcionamento de um aparelho de ar-condicionado. No entanto, o ambiente externo encontra-se a 30 graus Celsius e por isso ocorre um fluxo de calor para dentro do laboratório através de uma janela retangular de vidro de 2 metros de largura e 1,5 metro de altura e 10 milímetros de espessura. Sabe-se que a condutividade térmica é de 0,8 watts por metro por Kelvin. A sinal alternativa corresponde ao fluxo de calor que atravessa essa janela. Então percebam que aqui a letrinha que o exercício traz é um pouquinho diferente da que eu desenho, mas é a mesma coisa, tá? Então está sendo dado em watts, né? Eu falei joules por segundo, que é equivalente a watts aí pra gente. E vamos anotar algumas coisas então. A nossa temperatura inicial é de 20 graus Celsius. A nossa temperatura final, ela é de 30 graus Celsius, né? Ou seja, a nossa variação de temperatura aí, né? A altura é de 1,5 metro, né, dessa janela. A largura é de 2 metros. A espessura, vou colocar aqui um pouquinho diferente. A altura e largura. Só para a gente diferenciar aqui da espessura que a gente colocou como L, né, ela é de 10 milímetros. E ele falou aí que a condutividade térmica é de 0,8 watts por metro por Kelvin. Tá aí. Primeira coisa, variação da temperatura. ΔT é igual a 10. A gente pode pôr 10 Kelvin, pode pôr 10 graus Celsius. A variação é a mesma, né? Só vale para Kelvin graus Celsius. A área é igual base vezes altura. Podemos dizer, então, que é 2 vezes 1,5, essa área é de 3 metros quadrados. A largura, ela está em 10 milímetros. A gente pode passar para metros e colocar 0,01 metro. E o K está na unidade padrão aí, watts, metros e Kelvin. Tudo certo. Vamos lá. Vamos colocar o nosso fluxo. Então, o nosso fluxo de calor, ele é KA ΔT dividido por L. Então, nosso fluxo de calor, ele é o K, que vale 0,8, vezes o A, que vale 3, vezes o ΔT, que vale 10, dividido pelo L, que vale 0,01. Então, a gente pode multiplicar aí, ó, 8 vezes 3 é 2,4, vezes 10, vai fazer de cá, 0,8 vezes 3, vai dar 24, uma casa depois da vírgula, vezes 10, então dá 24. Dividido por 0,01. Então tá aí. Como que nós fazemos essa divisão? Eu posso contar o número de casas e adicionar zeros em cima, né? Da maneira mais fácil. 2.400 watts. Tá aí. 2.400 watts, resposta letra E. Então aqui nós temos um exemplo, né, um exercício que traz diversas informações. Aparentemente seria um exercício difícil por essas informações, mas na verdade a gente faz uma multiplicação e divisão diretas, né? Então, sabendo trabalhar com a lei de Fourier, né, sabendo trabalhar com fluxo de calor, a gente consegue superar essas ideias aí, né, e trazer aí uma resolução da questão sem muitos problemas, né, resolvendo aí em 3, 4 minutos. É claro que, né, anotando os dados, eu faço um pouco mais passo a passo aqui, anotando os dados no exercício, mas a gente tem uma ideia aí de como que funciona a lei de Fourier, então, e o fluxo de calor, né? Bom, vamos arrematar as nossas ideias aí, para a gente finalizar. Basicamente, então, nós temos a dilatação linear, né? A dilatação linear, ela vai trabalhar aí nos sólidos com a variação só de uma dimensão. A dilatação superficial vai trabalhar com
os sólidos em 2 dimensões aí, né? A dilatação volumétrica em 3 dimensões. Lembrando que fisicamente é a única que existe. Então, toda dilatação ela é volumétrica, mas a gente aproxima ela como linear ou superficial. O fluxo de calor ele pode ser dado aí tanto pela variação da quantidade de calor pelo tempo, e a lei de Fourier ela é dada aí, né, ou a equação de Fourier ela é dada aí pelos coeficientes de condutividade térmica, né, pela área, pela variação de tempo e pela espessura. O mais, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí sobre a lei de Fourier, sobre dilatação. É isso aí, façam exercícios e até a próxima.